Nós temos por hábito aqui na Yorkstone montarmos alguns fóruns, alguns comitês, com o objetivo de discutir temas que vão impactar ou que já impactam os nossos clientes. Então a gente decidiu fazer esse formato de podcast para estar divulgando as nossas discussões, os nossos conteúdos, para que de alguma forma isso possa ajudar, alertar os nossos clientes e seguidores. Então hoje nós estamos aqui com o Thiago. O Thiago é sócio do escritório Gama Salvaia, de advogados. O Alex, que é sócio fundador da Yorkstone. Nós vamos discutir hoje o tema ESG, que muito se fala, e como o Alex costuma falar, muito se fala e pouco se faz, né? Então, Alex, para a gente começar a nossa conversa aqui, defina o que é ESG. Bom, muito obrigado aí pela apresentação e obrigado às pessoas aí que estão nos assistindo e nos acompanhando também. O ESG, né, de uma forma mais simplista de dizer, né, é um conjunto de 3 pilares, né, de princípios que as empresas e as organizações, de um modo geral, elas precisam passar a se preocupar para que elas tenham uma posição de mercado ou que mantenham uma posição de mercado. Os consumidores, o mercado chama de stakeholders, aqueles que são as partes interessadas ali na atuação da empresa, que não necessariamente seja cliente ou fornecedor ou funcionário, mas pode ser um vizinho da empresa também, ele é uma parte interessada na atuação da empresa. Eles estão muito atentos a empresas que tenham esse tipo de cuidado, né? E o que consiste isso? Então, se a gente fosse traduzir, né, para o português, seria ASG, né, que seria de ambiental, social e governança. Então, o pilar do ambiental, ele tem a ver com a empresa identificar o impacto negativo que ela causa ao meio ambiente, né, e não importa o ramo de atividade. Se alguém falar, mas eu tenho um escritório, fica que nem nós temos um escritório. Nós não produzimos embalagem que gera resíduo, nós não temos, né, problema de contaminação de solo com produto químico, nem nada disso. Mas nós temos uma movimentação de pessoas que gera emissão de gás carbônico, que contribui para as mudanças climáticas, e isso é um efeito negativo, né, que a nossa atividade gera ao meio ambiente. Então, as empresas precisam começar a mapear esse efeito negativo que a atividade dela gera. O lucro que ela gera, historicamente, sempre ficou para os sócios das empresas, e o prejuízo, né, que ela gera para o meio ambiente é dividido por toda a coletividade. E o poder público fica responsável por coordenar o trabalho aí de proteção e recuperação ambiental e cobrando das pessoas, né, de toda a sociedade, os tributos sobre esses serviços. Então, as empresas precisam agora começar a perceber esse impacto, né, e criar planos de ação para a redução desse impacto, e aquilo que não for possível reduzir, ela tem que criar uma maneira de compensar, né? Então, ela tem que usar a estrutura, né, do meio ambiente, os recursos naturais, mas deixá-lo de uma forma positiva e não uma forma exploratória. Na parte social, não tem nada a ver com ajudar a entidade carente, né? Tem muita empresa que divulga relatório de ESG falando, a gente investe num time de futebol de periferia, né? A gente coloca dentista para fazer trabalho de campanha em bairro carente. Isso não tem nada a ver com ESG. Não é assistencialismo, né? Jamais. Então, eu fico bastante incomodado quando eu vejo até grandes empresas mostrando o seu relatório de ESG e falando de assistência social, né? De responsabilidade social não é ESG, né? É importante? E a empresa deve sim se ocupar com isso, mas do ponto de vista do ESG, o S, ele tem a ver com o funcionamento interno da empresa. Então, como que a empresa olha para questões que são características da nossa sociedade, né, da população. Então, por exemplo, nós temos no Brasil 52% de mulheres, né? Como que é a representatividade das mulheres dentro da empresa?
elas são 52% também das pessoas dentro da empresa. E nos cargos de liderança, quantos por cento são ocupados por mulheres? Então, a empresa tem que passar a observar esses fenômenos, né, que normalmente as mulheres não ocupam majoritariamente os cargos de liderança. A gente pode ver isso nas representações até do poder público, né, no governo federal. Nós tivemos até hoje uma única presidente mulher, né? No Congresso Nacional também é baixíssima a representatividade. Existem leis que obrigam a quantidade de mulheres para se candidatar, né, que não é de 52%, né? Então isso já reflete também uma defasagem aí de mulheres ocupando espaços importantes. Então as empresas precisam começar a olhar para essa situação e criar meios de favorecer as mulheres para que elas possam ter igualdade de condições, né, na hora de competir por uma vaga de liderança dentro da empresa. Então, na parte do S, esse é um dos muitos itens, né, que as empresas precisam observar dentro do ESG, mas tem a ver com da porteira para dentro, né? Então, é o intramuros da empresa, como é que a parte social, de diversidade sexual, a questão de raça, gênero, né, como é que isso é trabalhado dentro da empresa, a cultura da gestão da empresa em relação a isso. Alex, se me permite, em relação à questão social, isso também é uma forma de prevenir eventual ação trabalhista, né? A empresa tem uma postura muito mais proativa em relação ao trabalhador, ao colaborador, né? E isso faz com que não tenha muitos mais atritos entre empregado e empregador, e que essa relação seja cada vez mais solidificada e fortificada. E isso tem um reflexo a longo prazo muito grande. Por quê? O investimento nessa base social, nessas políticas que o Alex falou, faz com que, a longo prazo, ocorra uma economia no campo das reclamações trabalhistas, né? Então, o fortalecimento da relação do empregador com o empregado faz com que, futuramente, haja um menor número de leads. E isso faz com que a empresa economize eventual gasto nesse sentido. Então, eu acho muito legal o conceito do ESG, porque ele extrapola a questão ambiental, né? As pessoas que são leigas, elas tendem a pensar que não, é só meio ambiente, ou essa questão que o Alex falou do fazer assistencialismo e tal, e vai muito além disso. Abre portas para a gente discutir várias ações que a empresa pode ter em relação tanto ao meio ambiente, quanto à questão social e à governança também. Com certeza. Eu acho que se pudesse traduzir o ESG em uma palavra, eu diria que o ESG é sinônimo de estabilidade, né? Então, como o Thiago disse aqui, você respeitando os seus colaboradores, então a gente sai daquela ideia que tinha no começo do século passado, de explorar o capital humano, né? Explorar a mão de obra, né? Até se falava da mais-valia, que o movimento sindical aconteceu aí para tentar equalizar a relação, né, dos empregados com os empregadores, porque havia nitidamente uma postura de exploração da mão de obra. E hoje, principalmente essa nova geração que está acessando o mercado de trabalho agora, elas não são suscetíveis a essa conduta. Se você não criar um ambiente atrativo, né, e desafiador para essa geração, para que elas se sintam motivadas a trabalhar dentro dessa empresa, elas vão embora, né? Com a maior facilidade do mundo, elas deixam a empresa no menor sinal de incompatibilidade com aquilo que ela tem de conceitos e de princípios. E essa geração tem muito mais afinada essa questão da parte ambiental, essa questão de responsabilidade com as pessoas e respeito, né? Então, a parte de bullying, por exemplo, né? Nós, na minha geração, né, nossa geração, a gente tinha diversas situações na escola que hoje é classificado como bullying, que era tratado de uma maneira muito mais simples, né, e mais natural, e não tinha esse reflexo pesado que tem hoje, né, do ponto de vista psicológico até, ou um comentário numa rede social que
deprecia uma determinada pessoa, pode ter uma repercussão de milhares ou milhões de interações de pessoas e que a pessoa lesada ali, ela fica com medo de andar na rua. Exato. Inclusive né? repercussão jurídica. Exatamente, exatamente. Então, essa questão é uma questão extremamente necessária para manutenção da empresa no mercado, né? Então, não é uma questão de moda e que vamos fazer isso porque está na moda. Não, a pessoa tem que ter essa consciência de que esses princípios eles vieram para ficar. Faz parte da evolução do pensamento da sociedade e do aculturamento da nossa sociedade também, né? E você citou a questão social, você citou a questão de meio ambiente e faltou a questão da conformidade com as regras legais. Isso, para mim, é extremamente sensível, até porque no nosso escritório a gente tem um perfil de clientes que reluta muito nessa formalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho. A parte, né, o G da governança é a base do ESG, né? Então, apesar do ESG começar pelo ambiental, mas, na verdade, a empresa tem que se preocupar, em primeiro lugar, com a base que é a governança. Então, qual é a estrutura, né, de conduta, de regras que a empresa vai estabelecer para que seus representantes, né, que cada colaborador da empresa, ele representa aquela empresa em algum modo. Então, qual é a conduta que se espera, né, dessas pessoas dentro da atividade da empresa? Então, uma relação ética, né, de respeito às normas, à conformidade com questões legais, né, as normas trabalhistas, tributárias, até mesmo de concorrência, né, de concorrência desleal, né, de exploração de fornecedor, né? Nós temos inúmeros casos de grandes corporações que têm uma conduta predatória com os seus fornecedores. Então, essa postura, não importa só fazer a regra trabalhista e a regra tributária e ter uma conduta ali dentro de empresas que atuam com o ambiente regulado, né? Por exemplo, mercado financeiro, vou atender as normas aqui do Banco Central, mas eu exploro o meu fornecedor, né? Então, tem exemplos, por exemplo, que no início dos anos 2000, as empresas recebiam com 28 dias, né, do fornecimento, falaram, eu entrego hoje para você, com 28, não dava um mês, o dinheiro estava entrando na conta da empresa fornecedora. E, com o passar do tempo, esse prazo foi se alongando, então de 28 passou para 30, para 35, para 40, 45, 60 dias, 120 dias, e tem empresa hoje, né, uma grande fabricante de bebidas aqui no Brasil, ela tem o hábito de pagar com 180 dias o seu fornecedor, né? Então, a grande maioria das empresas do Brasil, elas não possuem caixa para bancar 180 dias de operação para receber lá depois. E aí, a cereja do bolo é o quê? Eles aumentaram o prazo para 180 dias, só que aí eles vêm com uma nova situação que é para tosquear o carneiro 2 vezes, né? Eu já exploro ele no preço, que eu pago menos do que deveria por aquele produto, também. E aí eu faço esse prazo e aí eu vendo uma solução para ele. Falo, olha, você tem para receber daqui 180 dias, mas se você quiser, eu antecipo o pagamento para agora, cobrando uma taxa de X% ao mês para antecipar esse pagamento. Aí ele vende com uma vantagem ainda. Ele fala, o banco ia te cobrar uma taxa maior, eu cobro uma taxa menor do que o banco e antecipo para você. Eu falo, mas olha as bolas, se ele pagava anos atrás com 28 dias, ele que me criou a dificuldade para vender a facilidade. Só que a facilidade gera benefício para o grande e não para o fornecedor. Então, esse tipo de conduta não tem nada a ver com o ESG. E o ESG vem justamente para equilibrar essa relação e resolver esses problemas de exploração. Por quê? No Brasil, a maior parte das empresas são empresas de pequeno porte. Então, essas empresas que não conseguem minimamente custear, né, as despesas da sua atividade, então, muitas dessas empresas não conseguem pagar os impostos, não conseguem recolher os encargos trabalhistas corretamente, e elas criam um rombo por conta de financiamento, falar, está faltando dinheiro aqui, ela vai lá
e pega um capital de giro num banco, pega um pouco mais no outro banco, ela vai criando uma bola de neve de endividamento. E chega o ponto que ela quebra. E o grande empresário, ele simplesmente substitui essa empresa por outra, só que isso gerou um ônus social, porque quantos funcionários ali ficaram sem receber o salário do mês, a rescisão trabalhista, quantos ficaram sem receber o fundo de garantia, o INSS não foi depositado, vai prejudicar aquela pessoa na hora da aposentadoria. E isso é um resultado da política predatória de relação com fornecedores de muitas grandes empresas que existem no Brasil. Então, as empresas que passam a se ocupar, né, e preocupar com a observância desses 3 pilares, elas estão gerando uma estabilidade sistêmica, inclusive. Não só a estabilidade dentro da sua própria estrutura, mas elas estão contribuindo para uma estabilidade sistêmica. E isso gera valor. Então, o mercado financeiro tem percebido que esse movimento gera valor e ele tem iniciado esse propósito também, né? Então, assim, resumidamente, nas nossas conversas eu sempre tenho dito isso, que ESG implica num mundo melhor. O resultado dessa equação vai ser um mundo melhor. Mas, como você já falou em outras questões também, isso é uma jornada. Neste primeiro momento, os nossos clientes eles têm colocado como sendo uma ação onerosa, custo. Eu concordo com isso. Acho que para uma empresa ser plenamente aderente às ODS da ONU, a ter um conceito de ESG mesmo, ela vai ter, no primeiro momento, custo. Mas como você citou a mais-valia, conceito de Karl Marx no Capital, a mais-valia, quando você define esse conceito, dentro dele você tem a questão do bem-estar, como o item bem-estar fazendo parte do lucro. Então, o empresário ele tem que começar a ver que, primeiro, não dá para se continuar da forma que está, porque nós não temos planeta suficiente para atender às demandas da população que temos hoje. Então, temos que ter um consumo sustentável, um consumo responsável. E você tem uma longevidade da população muito maior, então você tem que se preocupar também com o bem-estar dessas gerações. Então, é muito complexo. E essas ações, tanto do consumo, tanto da longevidade da população, não dá para você mudar. Então, a gente vai ter que vamos ter que, em algum momento, aderir para as regras de ESG. Então, não podemos considerar somente como custo, e sim como uma oportunidade. Eu acho que as empresas, eu queria ouvir de vocês, que as empresas que começarem a praticar ESG agora, não sei se o termo correto é esse, mas começarem a praticar ESG agora, elas vão ter um diferencial competitivo em algum momento. Vocês concordam com isso? Com certeza. Eu falei um pouco da questão social em relação ao trabalhador, porque é uma das áreas que impactam bastante a empresa hoje, né? Hoje, o custo com uma reclamação trabalhista, com o passivo trabalhista, é muito alto na empresa, né? Só que existem outras situações que a ESG vem abranger, assim como o Alex falou. Sim. Eu gosto de uma frase que eu vi uma vez, né, que um gestor financeiro chegou para o presidente da empresa e disse assim: olha, nós estamos investindo em capacitação dos nossos funcionários e eles estão indo embora. E aí ele apresentou isso como um problema eu estou pondo dinheiro para capacitar uma pessoa que não reverte aqui em benefício para o nosso trabalho. E a resposta, né, do presidente da empresa foi brilhante. Ele falou: tá bom, isso é um problema, mas imagine se a gente não investisse na capacitação das pessoas e elas ficarem. Então você vai criar uma estrutura, né, de idiotas dentro da corporação. Então não tem como isso, no longo prazo, ser bem sucedido. O ESG, como uma oportunidade, é como se você quisesse explorar um novo mercado. Eu quero passar a exportar meu produto.
para você exportar, você tem que investir. Né? No mínimo, você tem que pegar uma passagem de avião e ir para o país onde você quer vender e entender como é que é o mercado lá. Falar, peraí, eu vendo coxinha, né? O salgadinho lá, coxinha. Mas será que lá tem meios primeiro, tem oferta de matéria-prima para coxinha? Né? Tem lugar para armazenar? Né? Existe ambiente que possa ser utilizado para comercialização disso ou não? Então, a pessoa tem que ir até lá para conhecer esse mercado, né? Os hábitos do consumidor de lá. Tem que desenvolver canal logístico, né? A cadeia de fornecimento para atender aquele mercado. Tem que entender das regras de vigilância sanitária daquele determinado país para saber se a composição do produto atende às regras de lá. Então, a pessoa tem que se preparar para abraçar um novo mercado, que é uma oportunidade de crescimento. Então, o ESG também é uma oportunidade que demanda as mesmas coisas. Demanda você gastar tempo entendendo primeiramente o que é o ESG, né? Porque quem diz que faz ESG acaba induzindo a erro as pessoas que não sabem o que é, porque, como eu disse, eu já vi grandes empresas montadoras de veículos, apresentando o seu relatório de ESG com ações que não são ESG. Então, isso induz a erro a pessoa que está no início desse processo. Mas tem que encarar também como é uma jornada, não é um processo que você vai resolver as questões que estão longe dos princípios ESG do dia para a noite. Né? Então, o que é importante? Não é eu me tornar uma empresa ESG amanhã, é eu encarar o desafio, aceitar e reconhecer que eu estou fora desses princípios e que eu quero me adequar. Então, quando você encara isso como um investimento de longo prazo, porque tem muitos problemas dentro dos pilares do ESG que nem que se queira se resolve em menos de 10 anos. É uma situação muito complexa. Por exemplo, a parte ambiental. Empresas que geram determinados problemas com o meio ambiente, elas vão precisar pensar, o setor de embalagens, eles têm pensado muito em formas de fazer uma embalagem que atenda às normas, por exemplo, alimentos que são comercializados. Um saco de ração de cachorro. Ele tem regra de acondicionamento para preservar a integridade do produto. E é difícil conciliar o atendimento dessas regras com materiais biodegradáveis, por exemplo. Então, é um desafio muito grande fazer isso parar em pé. E não é uma solução que vai acontecer do dia para a noite. Então, o que é necessário e é valioso é as pessoas se posicionarem hoje. Então, isso que eu vejo que o momento exige esse posicionamento. Fala, não, eu reconheço que eu estou longe disso, mas eu reconheço também e me comprometo a iniciar um processo de mudança. Daí, conforme a empresa tem a capacidade, ela vai implementando as ações. Né? Não precisa do dia para a noite falar, não, eu vou zerar meu lucro para poder investir nesse negócio. Não é isso que se espera, mas sim que assuma o compromisso. Esse é o ponto fundamental. É uma questão de atitude. E como você passou por esse tema, ESG não é mais opção, né? Nós estamos falando que se você investir, você tem custo, mas você tem oportunidade também. Mas em não fazer, você tem um efeito contrário. Você vai ser engolido, não é que você pode. Você vai ser engolido. Eu acho que ESG não é mais opção. É uma tendência que não tem retorno. Não tem. Eu acho que um colaborador, você vai ter colaboradores com muito mais qualidade a hora que ele chegar na empresa. Transparência, que no frigir dos ovos é isso. Um ambiente organizacional melhor. Então você vai ter mais talentos do que o seu concorrente. O seu consumidor vai preferir consumir o teu produto porque você está aderindo a essas regras. Então, não é mais uma opção. E a grande questão agora é qual o primeiro passo? Digamos que uma pequena empresa ela quer aderir às ODS da ONU, ao ESG. Qual o primeiro passo?
montar um plano, montar uma agenda, diretoria, né? Uma agenda. O que vocês acham? Bom, nesse quesito, existe hoje uma oportunidade, né, que se iniciou aqui em Piracicaba, que é o programa de certificação ESG que foi desenvolvido pela prefeitura do município. Ali é um ótimo ambiente para iniciar essa jornada. Por quê? Porque você, aderindo ao programa, vai ter acesso a um questionário, que esse questionário já serve como uma bússola do que a empresa tem que apresentar para cumprir os princípios, né, do ESG. Então, é um questionário bastante longo, né, extenso, complexo, e ali já dá uma referência muito importante das coisas que são necessárias a adequar. Dentro desse processo também existe, né, o que foi denominado de ESG Alliance, que é participar de rodas de conversa com as demais empresas que também estão dentro do programa, e elas vão discutir os problemas comuns ali, baseado em dado estatístico do preenchimento desse questionário que as empresas vão participar, e isso vai gerar, né, ideias, vai aparecer ali medidas que sejam viáveis de serem implementadas e que atendam às possibilidades das empresas com as necessidades do programa. Então, hoje, as empresas que fizerem a adesão a esse programa, elas já vão ter um ponto de referência do que fazer e como começar a fazer essa implementação. Até então, não existia isso. Existiam muitas entidades no mundo afora que estabeleciam regras, né, de ESG, e criaram um ranking de participação. Então, a pessoa fazia o preenchimento lá de um questionário e, dependendo do resultado, ela ocupava uma determinada posição do ranking. Na nossa visão, o ranking não é bom, porque o ESG não pode ser uma competição. Sim. Né? A competição no ESG já descaracteriza ele. É a mesma coisa de alguém dizer que é cristão, mas não acreditar que Jesus ressuscitou. Não dá para não dá para coexistir as duas coisas no mesmo princípio. Então, é importante que haja essa parametrização. Então, com esse programa de certificação, você consegue trabalhar essas etapas de uma maneira colaborativa entre os envolvidos ali do processo e de uma maneira que todos estão sendo beneficiados, né? Então, do ponto de vista de investimento, né, o empresário gosta de discutir número, né? Falar, eu quero saber quanto que vai dar, quanto é que vai custar. Então, vamos falar de alguns pontos, né, positivos e negativos. Então, a princípio, o negativo é que você vai ter que gastar tempo, mais gastar tempo do que dinheiro com essa política. São poucas pessoas que precisam, né, efetivamente se ocupar, né? Então, por exemplo, na Natura, no grupo Natura, existe uma estrutura de 3 pessoas que são responsáveis pelo ESG de toda a corporação. Mas só essas 3 pessoas fazem isso? Não. Todos os colaboradores estão engajados com o projeto. Essas 3 pessoas que respiram 24 horas por dia o tema. O restante faz parte do processo de adaptação da empresa. Então, é relativamente pequena, né? Comparado, não sei quantos funcionários tem o Grupo Natura, mas 3 pessoas é uma estrutura muito pequena para um tema tão extenso como esse. Então, do ponto de vista de investimento, não é algo absurdo. Mas gasta muito tempo das pessoas entendendo o que é cada uma dessas coisas para poder mudar a sua prática. Então, você tem um investimento aí de tempo e uma certa quantia em dinheiro. Só que você melhorando as relações internas, por exemplo, você vai reduzir, né, as ações trabalhistas, você vai reduzir a rotatividade de pessoas Sim. dentro da empresa, e isso custa dinheiro. Cada pessoa nova que entra, você tem que treinar, você tem que gastar tempo com ela ali, e isso custa dinheiro. Você vai deixar de gastar dinheiro com isso. Na área financeira,
você tem acesso hoje a financiamento com juros menores, né, do que uma empresa que não está alinhada com os princípios do ESG. Na área comercial, existem já movimentos de clientes que buscam produtos que são feitos de materiais sustentáveis. Então, você entra em aplicativos aí de roupa, por exemplo, tem lá algumas observações da roupa, fala, ó, esse tecido é com algodão orgânico, é com isso, aquilo, outro, e até... Essas gerações mais novas são bem engajadas nisso. São, né? são totalmente engajadas com isso. Então, do ponto de vista de mercado, a empresa que estiver bem posicionada nisso, ela vai morder a maior fatia em relação àquela que não vai estar dentro desse processo ainda. Sim. Na Yorkstone, você citou aquele questionário como base que a prefeitura lançou, e a gente acabou usando também na metodologia de ESG dos nossos clientes, a gente passou a usar esse questionário. Além disso, nós aqui capacitamos praticamente o time inteiro em práticas de ESG. Então, acho que para qualquer empresa, um diagnóstico é o primeiro passo. Acho que você, como a questão do doente, você tem que admitir, para a cura, você tem que admitir que você está doente, né? Então, fazer um diagnóstico é sempre o primeiro passo. Daí para frente, se ter uma diretoria, dependendo do tamanho da empresa, se justifica ter uma diretoria, eu acho que no tempo as questões de ESG serão tratadas em RI ou como RI, né, com as relações com investidores, mas para pequeno e para média, eu acho que um diagnóstico é o primeiro passo. E de posse disso, o empresário vai ter uma noção clara de como ele está se posicionando e definindo a partir desse diagnóstico um diferencial competitivo, porque com certeza se ele fornece para grandes redes, para grandes empresas, ele tendo isso, ele vai conseguir ter uma relação muito mais favorável. Isso em todos os stakeholders, que é o termo chique que a gente usa, mas todos os parceiros, né? Então, nem todo empresário vai saber o que é um stakeholder, mas com todos os parceiros. Então, se você tem esse diagnóstico e mais a atitude, o propósito, você tem um diferencial competitivo, né? Então, caminha por aí. Agora, uma outra pergunta é assim, uma pequena empresa, ela continua competitiva? Porque quando a gente fala de ESG, acho que a questão do social, ela, do ponto de vista só quantitativo, ela onera menos e é muito eficaz. A questão de meio ambiente tem aquilo que você falou, que algumas demandas, alguns processos produtivos, inexoravelmente, são agressivos. Então, a maneira, no final, correta vai ser você fazer compensação, talvez, né? Então, isso também é de fácil diagnóstico. Mas agora, quando você fala de compliance, aí a coisa para pequeno e para média aperta, né? Porque compliance, você vai ter que recolher impostos de forma correta. Todas as demandas dos teus funcionários têm que estar registradas. E isso eu acho que é um custo na veia. Atenua que, para a pequena empresa que tem compliance, ela vai conseguir captar recursos mais favoráveis, custo menor, um custo mais baixo, com prazos mais apropriados. Atenua, mas inexoravelmente é um custo maior. Vocês concordam que isso onera bem o pequeno empresário? Olha, para o pequeno, a oportunidade de adaptação ela é muito mais fácil, né, no ambiental e no social.
Porque geralmente a empresa pequena já tem uma relação mais próxima mesmo com a Sim. sua equipe, né? O dono da empresa conhece a história das pessoas, eles fazem eventos de confraternização e cria uma relação mais próxima mesmo com as pessoas. Diferente das grandes empresas, que a pessoa da portaria da empresa não sabe quem é o dono, né? Então, às vezes, eu já cheguei numa grande empresa aqui da cidade com uma pessoa do conselho de administração e a pessoa da recepção não sabia quem ele era. Ele teve que se explicar lá para saber, para ele poder acessar aquela unidade da empresa que não era onde ele trabalhava no dia a dia. Então, a parte ambiental e social é muito mais simples. Por exemplo, a parte ambiental, eu tenho determinada emissão de CO2 com a minha atividade aqui de gás carbônico. Eu não preciso resolver isso amanhã. Eu posso criar uma meta, daqui 5 anos eu quero reduzir em 30%, né, as minhas emissões, e como é que eu chego em 30%? Eu não é 30% hoje, eu vou chegar em 30% em 5 anos. Então, eu vou começar com 2%, 3%, 5%, então é uma coisa que não vai gerar um impacto que inviabilize a atuação da empresa. Agora, na parte da governança, isso sim representa um desafio enorme e muitas vezes intransponível para a maioria das empresas de pequeno porte. Por quê? Porque a informalidade é uma realidade muito grande nas pequenas empresas, né? Então, vender sem nota, comprar sem nota, o consumidor chega no varejo, ele fala, mas quanto custa sem nota? Eu já ouvi, né, de pessoas que são juízes, né, que falam, não, eu quando fui construir a minha casa, eu ia numa loja de material de construção e eu falava, não, mas faz sem nota para mim. E eu falei, nossa, a pessoa sabendo que você é um juiz ainda, fala para mim, é uma situação totalmente ruim. Eu acho que a carga tributária do pequeno empresário também é muito alta, né, Alex? E isso contribui para esse tipo de conduta, porque às vezes a atividade é boa, mas se você colocar na ponta do lápis o que tem que pagar de tributação, ela deixa de ser economicamente rentável. Sim. Né? Eu tive uma experiência com uma empresa que eles tinham uma preocupação muito grande com essa regularidade fiscal, né? Eles estavam acompanhando a movimentação do fisco em termos de se preparar tecnologicamente, né, para cruzar dados. E hoje a contabilidade de uma empresa é feita melhor pela Receita Federal do que pelo contador da empresa, porque a Receita Federal tem tecnologia, Sim. inteligência artificial para cruzar dados que ela é capaz de entregar a contabilidade para a empresa, e eu até acho que em um determinado ponto isso vai virar uma fonte de receita para o governo de entregar essa contabilidade, e do mesmo jeito que o imposto de renda você já tem a opção lá de só olhar o que ele te diz para ver se você confere ou não, está de acordo ou não com o que ele está te falando ali, da sua movimentação, a empresa também vai acabar chegando nisso. Mas enquanto tiver, qual que era a dificuldade? 30% da venda daquela empresa era sem nota. E não era sem nota porque eles queriam vender sem nota, é porque o consumidor chegava lá e falava assim, quanto que está essa xícara aqui? Custa R$10 essa xícara. E aí o consumidor falava assim, puxa, mas e sem nota? Quanto é que você faz para mim? Não, eu não vendo sem nota, custa R$10. Mas é que o seu vizinho, ele vende sem nota, ele vende por 8 para mim sem nota, mas eu gosto de você, eu quero comprar de você, faz para mim por 8 também, eu não preciso de nota fiscal. Então, enquanto tiver gente disposta a vender sem nota, né, é um desafio enorme você mudar esse fluxo. É um peixe nadando contra a maré. Então, a importância desse movimento de entrar nos pilares do ESG, do ponto de vista macro, né, assim, de ter um movimento mesmo de adesão maciça das empresas, isso é muito importante, porque vai favorecer que todos sejam regulares. E uma coisa que é curiosa é que quem ganha no primeiro momento, mas também é aquele que está perdendo com a sonegação, não é o empresário que deixou de recolher o tributo. É quem está comprando sem nota. Sim. Né? Por quê? Porque ele está pagando menos, só que o risco ficou na mão
do empresário que deixou de emitir a nota fiscal e deixou de recolher os tributos. Ele é que está sujeito a ser autuado e às vezes a multa ocasiona a quebra da empresa. Então, se as empresas percebessem isso, falaram, peraí, eu não vou criar um problema aqui para mim que eu que vou me responsabilizar por isso no futuro. Então, se as empresas tivessem uma mudança de postura e todo mundo pagasse o tributo corretamente, não ia ter dificuldade de implementação dessa regularidade. Mas isso é um processo cultural que precisa ser trabalhado no nosso país. E por que eu falo que no primeiro momento quem ganha é o consumidor? Porque ele está deixando de gastar ali, mas aquele recurso que deixou de ir para o cofre público, que ia ser revertido em prestação de serviços, nós estamos vendo aí o governo federal trabalhando para aumentar a arrecadação. Eles estão criando meios aí de estabelecer novas formas de tributação, estão tributando setores, o pessoal de compras pela internet, que está sendo prejudicado com o aumento aí da tributação. Então, o governo, quando deixa de receber, ele precisa arrecadar porque ele tem que custear a despesa dele. Então, ele aumenta a arrecadação, aumentando a tributação. Se essa informalidade, vamos supor que, a exemplo dessa empresa, que 30% dela era venda sem nota, se 30% do que gira na economia do país não está sendo recolhido os tributos, é a mesma coisa de dizer que se todo mundo passasse a recolher corretamente, o governo poderia reduzir em 30% a carga tributária. E se ele reduzisse a carga tributária em 30%, isso geraria um reflexo mais interessante, porque uma vez que o preço do produto está embutido o tributo, para o empresário, aquilo lá entra num círculo contínuo ali, que aquilo passa a ser muito, muito natural para ele. Então, esse movimento ele vem colaborar para viabilizar as empresas no médio e longo prazo, porque o governo tem se preparado para coibir todo tipo de sonegação. E isso vai causar o fechamento das empresas, que não estiverem alinhadas, e aquelas que estiverem alinhadas vai causar o crescimento delas, porque elas vão ocupar essa fatia de mercado. Eu coloquei essa questão do ônus, mas ela não é uma opção. A primeira empresa que nós olhamos que conseguiu monetizar ganhos com ESG, acho que foi a JBS, numa emissão de dívida que ela fez, deve fazer 1 ano e meio, talvez 2. E ela colocou uma condição de emissão zero na cadeia produtiva dela. E, atingido isso, ela vai ter um desconto na taxa de juros. Pois bem, vamos imaginar qual é o efeito cascata do pequeno. A JBS, na cadeia produtiva dela inteira, ela vai ter que colocar regras de ESG. No caso específico da JBS, era muito mais voltado para meio ambiente. Mas existem títulos de dívida que já colocam o ESG como de uma forma mais ampla. Mas imaginando a cadeia produtiva, o pequeno que está aqui inserido vai ter uma imposição do grande, que é cliente dele, para que ele siga as regras. Se ele não estiver aderente, ele vai deixar de fornecer. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. Em que pese eu concordar que onera, sim, porque tem empresas que são com muito tempo de existência que aprenderam a sobreviver com a sonegação, com a informalidade, mas que daqui para frente não vai dar, porque na relação com os stakeholders, sejam eles clientes, sejam eles fornecedores, em alguma medida vai ser exigido que ele seja aderente às regras de ESG. Tem um parceiro de negócio nosso que está na Europa agora, captando recursos para um CRA verde, é o título que ele está dando. O CRA já tem, por si só, ele já tem regras de meio ambiente, do agronegócio. Mas ele está fazendo isso de uma forma mais ampla e
mostrando para os investidores lá que, além de ser para o agronegócio, o CRA ele vai ter uma aderência ao ESG de uma forma bem mais ampla. Eu vou dar um número até agora. Ele já garantiu 200% da demanda inicial. Então, há um fluxo no mundo, um fluxo de capital procurando para investir em instituições, em papéis que tenham características de ESG. Ou seja, de um lado, você tem o mundo que precisa, de novo, como a gente falou aqui, não é uma opção, o mundo precisa ser ESG. Do outro, você tem investidores, você tem capital que está disposto a abrir mão de algum ganho, talvez, de novo citando aqui a mais-valia, você ter um resultado que não só o quantitativo, ou seja, o percentual, vamos pensar num resultado medido pelo bem-estar, que também está querendo aonde que se aplica. Então, acho que para a gente concluir aqui, não sei se nós deixamos de explorar algum assunto, mas eu queria que vocês dessem um fechamento só sobre ESG, e eu vou concluir da minha parte dizendo: ESG não é opção, ESG é um movimento sem volta, ESG não é somente custo, ele é oportunidade. Então, acho que quanto antes o pequeno e médio empresário se conscientizarem disso, mais rápido eles vão poder ter ganhos, ter um diferencial competitivo. Passo a palavra para vocês. Bom, na minha opinião, todos os dias os empresários têm que tomar decisões, né? Então, a característica de um empreendedor é justamente a coragem de se colocar numa estrutura em que ele tem que tomar as decisões e aquelas decisões vão direcionar, né, o destino daquela estrutura toda da empresa, dos funcionários que ali estão. A porta com a plaquinha ESG, ela tem que ser encarada como a porta da oportunidade que vai transformar a empresa de um patamar para outro e que ela vai ter muito mais oportunidade. É como se ela estivesse navegando num lago lotado de barcos que tem que tomar muito cuidado para não colidir um com o outro, e ela vai passar a sair de uma baía e vai entrar em mar aberto, onde ela vai ter muito mais flexibilidade de atuação e de sobrevivência. Só que para isso ela precisa passar por essa porta. Então, eu não vejo motivos para uma empresa não querer entrar nesses propósitos, porque de todo aspecto que você olhe, ele gera resultados, né, positivos. E do ponto de vista de posicionamento de mercado, é imprescindível que a empresa se ocupe por isso. Tem uma frase de mercado que se fala assim, que por constrangimento ou inspiração, por uma dessas duas formas você vai vir para o ESG, não tem outro caminho. Ou, se não vier por nenhuma dessas duas, você vai sair do mercado. Então, não tem outra opção. O ESG é um caminho sem volta, né, Alex? E quanto antes o empresário adotar essas medidas, começar a implementar isso na empresa, mais rápido ele vai se adaptar a essa nova realidade. E ele pode sair à frente de muitas outras empresas e conseguir vários outros benefícios, né? Além do social, que a gente já abordou aqui exaustivamente. Maravilha, gente. Então, ESG, como eu citei no começo, é um movimento para um mundo melhor. Se a gente pensar nisso, acho que todo mundo vai ficar mais empenhado. Ok? Gente, obrigado. Vamos fazer outros debates como esse. Eu achei interessante. Espero que tenha sido de alguma valia para quem está nos assistindo. E a gente vai estar promovendo outros encontros. Agradeço, Alex. Agradeço, Thiago. Agradeço a oportunidade. Agradeço também. Até já. Até já.